Olá, tudo bem? Queria fazer uma pergunta para você. A nossa igreja, a sua igreja, onde você convive, ela é um clube social onde você se diverte, onde você se refugia? Ou será que a igreja de verdade é aquele quartel-general para impactar o mundo? Uma outra pergunta que eu quero que você reflita nessa hora: como manter uma comunidade de fé onde pessoas são pecadoras, onde existem pressões externas que tentam nos esmagar, diante de tanta situação? Como exercer essa comunhão? É isso que nós vamos aprender hoje no Gotas de Esperança, um programa da Igreja Batista Missionária do Maracanã. E quero começar falando sobre 1 Pedro 2,5, que ele diz que eu e você somos pedra viva sendo edificada. Nós edificamos o templo do Espírito Santo, nós somos igreja, nós representamos a presença de Deus aqui nesse mundo. Você sozinho, você é só uma pedra. E às vezes pode se tornar uma pedra de tropeço. Uma pedra sozinho é apenas um obstáculo, mas quando nós estamos unidos, nós nos transformamos em templo onde Deus habita. Uma outra coisa maravilhosa que eu aprendo com Pedro, diante dessa comunidade de fé, que não se existe simplesmente para fazer eventos, mas para transformar o mundo. Ele fala que nós somos o sacerdócio real. O nosso coração não precisa, a nossa vida, ela não precisa de intermédio humano, pois nós recebemos o Espírito Santo de Deus. A nossa igreja, cada um e cada irmão, você, eu, somos sacerdotes que servimos uns aos outros conforme os nossos dons. Somos uma comunidade que não assiste o culto, mas dá assistência ao culto. É aqui onde você exerce o seu sacerdócio. É isso que Pedro está falando, diante de todas aquelas pressões, diante de toda aquela dificuldade que aquele povo, aquela comunidade petrina estava vivendo. Pedro, ele dá essa exortação da importância da vida em comunhão, da importância de estarmos nos admoestando uns aos outros, a ponto dele falar em 1 Pedro de 4, 7 a 9, ele fala sobre esse amor fervente, ele fala que nós devemos retribuir com esse amor, e esse amor fervente tem a intenção de mostrar que é como se fosse um músculo que se estica. Precisamos, meus irmãos, como corpo de Cristo, sermos resilientes. Não podemos ceder às pressões desse mundo. Não podemos, meu irmão, ficar surpreendidos com as quietudes, com as perseguições, mas nós precisamos ser resilientes. Nosso amor em Cristo, ele precisa ser fervente. A vida comunitária, a vida de igreja, a nossa comunhão, não poucas vezes vai exigir de nós paciência, mas acima de tudo, perdão. Pedro, ele chega a falar que o amor de Deus cobre a multidão de pecados. Isso não é passar pano para o erro. A igreja tem esse papel, nós precisamos apontar o erro, mas mais do que apontar o erro, é mostrar a solução. Eles decidiam que o relacionamento, o meu relacionamento com meu amigo, com meu irmão, é mais importante do que o meu ego, é mais importante do que o meu querer. Na nossa comunidade, a disciplina e o amor caminham juntos para restaurar e nunca para excluir sem propósito. Precisamos exercer os nossos dons, a nossa hospitalidade. A vida comunitária em Pedro tem dois motores. Primeiro, a hospitalidade sem resmungo. Abrir a casa, abrir a nossa vida, transformar o privado em algo sagrado. Pedro nos desafia a receber uns aos outros sem reclamação do cansaço ou do custo, porque é Ele que faz tudo em nós. Ele vai falar também da mordomia da graça em 1 Pedro 4,10. Você recebeu um dom. Você não pode esconder esse dom. Você precisa usar o dom que Deus te deu
na nossa comunidade de fé. Precisamos viver essa multiforme graça de Deus. Talvez muitas pessoas precisam desse refrigério diante de momentos de incerteza, tal qual o povo naquela época estava vivendo. Momentos de incerteza, momentos de perseguição, momentos de tristeza. E ali, distribuindo seus dons uns ao outro, a multiforme graça de Deus ia prosperando e a igreja edificando. Precisamos entender que a nossa igreja não é um clube social. A nossa vida não é simplesmente para nós. Precisamos aprender como Pedro, que a igreja não é simplesmente um esconderijo. Ela é uma vitrine da glória de Deus. Somos uma comunidade, sim, de estrangeiros, porque nós somos esquisitos. O mundo não nos aceita. Mas nós nos amamos intensamente e vamos provar para o mundo que o reino de Deus chegou. Que essa semana você simplesmente não vá à igreja, mas que você seja igreja. Que você use o seu dom, suporte. Como é difícil isso, suportar a falha do teu irmão. Agir com perdão, agir com amor, agir com misericórdia e graça, sendo pedra viva, construindo esse grande edifício que é o templo do Espírito Santo. Que eu e você possamos ter uma vida de comunidade, ainda mais agora que as coisas estão apertando, que o mundo tem batido contra os nossos princípios e valores, mas que eu e você possamos ser esse lugar, esse manancial, esse refúgio, que a Igreja de Jesus Cristo possa anunciar que Ele reina, que o sofrimento momentâneo não há de ser comparado com a glória do porvir. Então, se você brigou com o irmão, se você está com alguma rusga com seu irmão, use o dom do Espírito Santo. Aprenda a perdoar. Manifeste a glória de Deus. Talvez você não saiba a situação que aquele teu irmão está passando, a dificuldade que ele está passando. Vemos isso muito na carta de Pedro. Aquela comunidade petrina estava passando grandes dificuldades. E Pedro admoesta que nós devemos amar com amor fervente, um amor que estica, um amor que não se rompe. E que a graça de Deus transforme a sua vida. Se você lembrou de alguém nesse momento, que você está tendo dificuldade, ore a Deus. Peça a Deus que lhe dê sabedoria e que você utilize o dom do Espírito para transformar as nossas vidas no edifício vivo de Jesus Cristo. Um grande abraço e até o nosso próximo programa, Gotas de Esperança. Deus te abençoe.